Essa palavra assim, inóspito, que é uma palavra que a gente quase não usa, às vezes é um trecho aí da Bíblia que as pessoas quase não usam. Então nós estamos abordando nessas semanas alguns trechos dos profetas menores. Menores não porque eles são inferiores aos outros, mas porque os livros são menores, e a gente viu o contexto deles aqui, em que quase todos eles trazem basicamente a mesma mensagem, é um chamado. Por isso o nome da série é Retorno. Então é um chamado a retornar às origens, a retornar aos princípios da palavra de Deus. E todos eles têm algo em particular. O contexto é quase o mesmo. O povo que era para ser o povo de Deus, deveria estar fazendo as coisas certas e sendo uma referência para as pessoas no mundo, não estão. Nós vemos isso hoje, não vemos? Aqueles que deveriam pregar a palavra, aqueles que deveriam ser chamados o povo de Deus e ser uma referência para os outros, não o são. E era da mesma maneira, e Deus levantou muitos profetas para chamar a atenção a respeito dessas coisas. E a gente viu, trabalhamos Oséias sim, na primeira semana, né, como o povo se prostituiu, e Deus usou Oséias para fazer uma simbologia para eles, para se casar com uma prostituta, e falar para o povo: olha, assim como essa prostituta que está com aquele homem faz uma aliança com ele, mas não permanece a aliança, vocês têm sido para comigo. E aí depois, na semana passada, eu falei sobre o profeta Joel, que a gente não sabe exatamente qual período de tempo ele está, mas conseguimos ter um contexto que é basicamente nesse tempo dos reis também, que eles estavam longe de Deus. E na sequência, né, vem esse profeta aí que talvez você nunca ouviu falar na vida, chamada Amós. Então, se você conseguir achar na tua Bíblia aí, né, vai, como eu falei para vocês, peguem Salmos, vem vindo os livros grandões, aí já começa os pequenininhos, Daniel, Oséias, Joel, aí já está na cola. Amós, é muito curioso a vida dele. Eu vou trazer algumas coisas aqui para vocês. Vamos ler a partir do verso 1, e eu vou dar um plano geral do livro, e aí vou contextualizar para nós. O que Amós fala para nós hoje, se é que ele tem algo a falar, né? Diz assim o verso 1: palavras que em visão vieram a Amós, um pastor da cidade de Tecoa. Essa é a versão da Nova Almeida, tá? A respeito de Israel. Lembram que aqui os reinos estão divididos, pessoal, Israel no norte, Judá lá no sul. Isso aconteceu nos dias de Uzias, nós já vimos esse rei aqui, rei de Judá, que está lá no sul, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, que está lá no norte. Lembra, o reino está dividido, então são dois reis agora. 2 anos antes do terremoto, aconteceu um terremoto aqui, e Amós disse, no verso 2: o Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Lembra que Jerusalém está lá embaixo, ele está falando para o pessoal lá de cima. É algo muito curioso aqui. Os campos dos pastores estarão de luto, e o alto do Carmelo secará. Monte Carmelo é aquele famoso monte onde Elias desafia lá os 400 profetas de Baal. Sobre o que é o livro de Amós? Em primeiro lugar, ele foi um contemporâneo, apesar que eu confundi ele no começo, né, Oséias. Ele foi um contemporâneo, ele viveu basicamente pertinho ali do tempo de Oséias. Ele viveu também junto ali do profeta Jonas. Nós vamos ver isso aqui na nossa série. Em algum momento Jonas vai falar lá para Nínive, que está numa cidade lá no norte, que não era de Israel. Amós está ali mais ou menos vivendo na época dele, mais ou menos 160 anos antes de o reino ser dividido. Mais ou menos 100 anos depois que Elias e Eliseu fizeram, né, o seu grande ministério, está aqui vivendo Amós, e o povo continua na mesma maneira. Qual é o contexto, querido? Ele é um agricultor. A gente viu que no começo já vai falar assim, ele é um pastor da cidade de Tecoa. Mais para frente no livro ele vai falar assim: eu sou um colhedor aí de sicômoros, eu sou um coletor de frutas. Era uma pessoa comum, que morava em outra cidade, lá em Tecoa, ficava embaixo, ficava então, portanto, em Judá, e Deus chama ele para sair de onde ele está, para ir lá no norte, trazer uma mensagem de arrependimento para o povo. Poxa, como assim? Alguém que tinha uma profissão normal, alguém que trabalhava dia normal, estava cheio de profeta falando. Inclusive nós vimos aqui, talvez Joel estivesse por aqui, ou muito provável que Oséias, ou mais ainda provável aqui que Jonas estivesse por aqui. Por que Deus chama Amós, um pastor de ovelhas, um coletor de frutas, para falar uma mensagem de arrependimento? E essa mensagem toda do livro, que é centrada aonde? No abuso de poder que estava acontecendo aqui. Lembra que, qual é o momento, o contexto político deles?
Eles estavam fazendo aliança com alguns povos, tentando arrumar com o norte, com o sul, às vezes tinha um pouquinho de guerra, mas tinha muita prosperidade. Não era um tempo de seca, a gente viu lá que em Joel veio uma praga de gafanhotos, não era esse tempo aqui. 2 anos depois haveria um terremoto, mas ainda não é esse tempo. É um tempo de prosperidade, é um tempo onde você olha, a economia está indo bem, meu trabalho está indo bem, está tudo indo bem, mas havia uma corrupção aqui moral, uma injustiça muito grande. Ele vai xingar umas irmãs aqui, lá de Samaria, que é no norte. Uma hora ele vai falar assim no capítulo 4, suas vacas de Bazã. É um xingamento gospel que tem por aí, né? Se é que existe isso. Ele vai falar o que a respeito dessas mulheres? Eram mulheres, as vacas de Bazã eram muito bem tratadas, né? Não sei qual é não sou do gado, não sou da área, né? Do agricultor, mas qual é o gado que é melhor tratado, aquele que não faz muito esforço, aquele que recebe uma boa ração. E ele vai falar dessas mulheres, vocês são como as vacas de Bazã, vocês ficam aí no bem bom e oprimem os seus maridos, falando assim, queremos vinho, queremos isso ou aquilo. Ou nos dias de hoje, seria como assim, o povo está sendo oprimido por muitos impostos, não tem emprego, isso e aquilo, e enquanto isso, aqueles que deveriam governar sobre nós, os outros chegam assim, não, a gente precisa de um carro novo, não, a gente quer mais isso, mais privilégios, mais isso ou aquilo. Ou como nós vimos aí, né, um governante aí um dos países da América Latina, não sei qual é agora desses aí, que não tinha nem carne para a população, e ele foi bater uma foto dele lá, comendo um dos melhores churrascos do mundo, enfim, era este o contexto que eles estavam vivendo. Havia muita prosperidade, mas o povo tinha se corrompido de uma maneira muito grande, e Amós é um pastor. O que ele tem a ver? Ele não é um pastor de igreja, é um pastor de ovelhas, ele era um coletor. O que isso tem a ver? Isso me faz lembrar, querido, muito sobre o nosso chamado. Sabe, às vezes nós pensamos assim, poxa, Deus me chamou, mas a primeira coisa que Deus faz quando chama, é te chamar para sair do comodismo. Sempre quando, será que Deus me chamou para fazer isso? Será que é vontade de Deus? Uma das coisas para você analisar, se é vontade de Deus que Deus está falando isso para você, seja mudar de emprego, seja mudar de ministério, ou abrir um ministério, ou se lançar mais na obra do Senhor, tudo isso está vinculado a sair da zona de conforto. Sempre, sabe? Deus não vai pegar e falar assim, você está deitado aí, está bem bom? Então faz o seguinte, estica a mão aí, só dá um copo de limonada aí para quem está do teu lado. Não, sempre que Deus chama a gente para fazer alguma coisa, que Ele vai envolver, abrir mão de certas coisas, a sair da nossa zona de conforto, e entrar às vezes até em uma zona de confronto. Não é um confronto simplesmente pelo confronto em si, mas nós somos desafiados a fazer o que os outros não fazem, é o que acontece com Amós aqui. Eu peguei um exemplo de 1996, tem um pastor lá nos Estados Unidos, pastor de uma igreja não era tão grande, ele foi chamado para dar uma palavra na abertura do Senado do estado do Kansas, e o estado do Kansas, naquele momento, ele já tinha um protocolo. Olha, quando você vai se referir a uma divindade, você tem que ser pluralista, você tem que ser inclusivo. Quando você vai falar sobre religião, outras coisas, você não pode assim deixar abertamente o cristianismo, você tem que ser meio que eclético, meio que ecumênico, para não ofender ninguém. E esse pastor, chamado Joe Wright, ele entra lá no Senado do Kansas. Eu peguei aqui uma parte do discurso dele, e dentro daquele protocolo todo de pluralismo da sociedade americana, ele faz uma das seguintes declarações. Eu extraí alguns trechos, olha aqui, ele ora assim, Pai Celestial, estamos diante de Ti para pedir perdão, sabemos que a Sua palavra diz, ai dos que chamam o mal de bem, mas é exatamente isso que nós temos feito, perdemos o nosso equilíbrio espiritual, invertemos os nossos valores, confessamos que adoramos outros deuses e chamamos isso de multiculturalismo, nós endossamos a perversão e chamamos isso de estilo de vida alternativo, nós matamos os nossos fetos e chamamos isso de decisão, nós cobiçamos as posses do nosso próximo e chamamos isso de ambição, poluímos o ar com palavrões e pornografia e chamamos isso de liberdade de expressão, nós ridicularizamos os valores dos nossos antepassados e chamamos isso de iluminação ou iluminismo. Sonda-nos, ó Deus, e veja se há algum caminho perverso em nós, purifica-nos de todo o pecado e liberta-nos, peço em nome do Teu Filho, Salvador vivo, Jesus Cristo. Parece simples de ouvir isso dentro da igreja, agora você imagine ouvir isso dentro de um Senado americano, dentro de todo o protocolo, de multiculturalismo que eles queriam plantar.
há uma confissão aqui de muitos pecados da nação, em especial da nação americana, mas eu olho para nós, se essas palavras aqui do pastor Joe Wright, feito lá em 96, não ecoam para nós hoje, e não ecoam exatamente o que Amós fez. Alguém simples, alguém que estava cuidando da sua própria vida, da sua profissão, e provavelmente estava sendo próspero, porque a nação estava próspera naquele momento. E ele é chamado a sair da sua cidade, não é ir ali na esquina, é chamado a sair da sua cidade e ir para o reino do norte, que estava em competição, trazer uma mensagem não tão boa. E se você começar a ler, querido, o livro de Amós, nós lemos só o verso 1, eu vou ler alguns versos ao longo da palavra. Põe o tempo para mim lá, por favor, Fagner. E se for começar a sondar o livro, você vai começar que a primeira advertência dele é para a Síria. Então ele fala, olha, Síria, vai acontecer isso com vocês, é outra nação de cima. Vai acontecer isso e isso com vocês. E depois vem ali para os filisteus, que era Filístia. Olha, filisteus, vai acontecer isso e isso aqui com vocês. E depois ele vai falar para Tiro, depois para Edom, depois para Amon, depois para Moabe. Eu penso que enquanto ele está falando isso, Judá, Israel, é isso aí mesmo, Amós. Fala aí. Sabe aquele que postou um vídeo no YouTube, aquele que abriu um canal e começou a falar, olha que esse negócio está errado, vocês estão fazendo isso, não aquilo. E eu penso que Judá e Israel estão aplaudindo. É isso aí, Amós, essas nações estrangeiras, esse pessoal aí que não quer nada de Deus. Mas em seguida, é só isso aqui. O capítulo 1 ele fala, e o comecinho do 2, ele fala para as nações estrangeiras, e aí ele volta os olhos dele para Judá, um pedacinho, fala para Judá também, que era de onde ele veio, né? E aí todo o resto, vem uma pancada atrás de pancada em cima de Israel, e aqui é onde eles não gostaram. Capítulo 2, versos 6 e 7, vai dizer agora, o que está acontecendo em Israel? Olha aqui a injustiça, porque vendem o justo por dinheiro, e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias, esmagam no pó da terra a cabeça dos pobres, e pervertem o caminho dos necessitados. Um homem e seu pai têm relações com a mesma jovem, e assim profanam o meu santo nome. Sabe, isso aqui reflete, isso aqui é um reflexo de uma sociedade que não é a ideal. Isso aqui é um reflexo de injustiça muito grande, e hoje eu quero olhar para o chamado de Deus para a nossa vida. Quando nós vemos um monte dessas coisas aqui que a gente lê, e Amós, parece que a gente está lendo hoje. Um monte de situações que estão acontecendo aqui, parece que a gente está lendo isso aqui hoje. E é nesse cenário que Deus chama um homem, e ele tem que sair de onde ele está e obedecer. E a grande pergunta para você hoje, nessa palavra que ele dê, qual desse cenário que Deus te colocou? Você foi colocado em vários cenários. Sabe, eu não ando em tantos cenários assim, eu conheço várias pessoas, mas o meu círculo ele já se limita assim a 70% de pessoas que conhecem a Deus e 30% que não conhecem. Claro que eu tenho convivência com as outras pessoas e devo ter, à medida que eu sou um influenciador e não um influenciado. Mas eu creio que você talvez conheça cenários que eu nunca conheço. Conheça cenários de perversão, conheça cenários de violência, conheça cenários de promiscuidade, conheça cenários de divisão, de fofoca, enfim. Todos vocês, aqui ou lá em casa, na internet, estão inseridos em um cenário onde eu não estou. E a esmagadora maioria de vocês não estão no ministério propriamente dito, né? Não são pastores, não tem um título religioso. Pois bem, essa palavra é diretamente para você então, querido. Porque é o que acontece com Amós. Vivendo em uma sociedade totalmente diversificada e promíscua, ele é chamado. Mas isso não é só para os pastores? Sim, tinha. Lembra, Isaías ele vai vir aqui em contexto sacerdotal, está lá no meio dos políticos altos, dos sacerdotes. Deus chamou gente lá. Deus chamou Oséias, que também estava no meio sacerdotal, e falou para os dois. E Deus chama Amós, que não está no meio de nada disso, para falar onde ele esteja. Você está entendendo isso? Então isso não é um chamado para mim, que sou pastor, é um chamado para todos nós, claro, mas especialmente para você, que talvez pense assim, não, só esse pessoal aí que está à frente de igrejas que precisam proclamar a palavra de Deus desse jeito. Agora, se eu falasse para você, esse é um homem de Deus, ou essa é uma mulher de Deus, qual é o conceito que vem na tua mente hoje? Será que você pensa em Elias? Olha, é um homem que vai lá e desafia todo mundo, chama todo mundo para a faca. Será que você pensa assim, naqueles evangelistas da televisão? Não, tem um homem de Deus é aquele que está com um terninho assim bem bonito, com o cabelo bem penteadinho para trás, né? Ou hoje em dia agora com as canelinhas de fora, né? Com as calças mais apertadinhas, tal, com o dedo em riste. O que é um homem de Deus para você?
O que é uma mulher de Deus para você? Talvez a gente pense em Elias, talvez a gente pense em Eliseu. Alguns mais radicais vão pensar em João Batista, né? Um cara todo, né, descabelado, todo despojado. Outros vão pensar nesse televangelista. Mas hoje eu quero te desafiar a olhar para um estereótipo diferente. Você que abriu em Amós aí, adiante algumas páginas, e vai comigo lá para o capítulo 7. E veja o que está acontecendo. Capítulo 7 de Amós, verso 12 em diante, vai falar de um sacerdote que era de Israel, não era de Judá. Lembra que Amós veio de Judá, chamado Amazias. Amazias era um daqueles sacerdotes ou pastores que tinha esquema com o governo, que estava lá em cima, que estava nas altas cúpulas. E ele diz assim: Amós, sai daqui, vidente. Olha, já xinga ele, né, seu profetinho de Araque, seu vidente, chama ele de vidente. Fuja para a terra de Judá, ou seja, volta lá para o sul. Você está aqui em Brasília, volta lá para Santa Catarina, o que você está fazendo aqui? Fuja lá para o sul, vá ganhar a vida por lá, vai cuidar da tua vida, rapaz. Em Judá você pode profetizar, vá profetizar lá para baixo, lá onde você veio, é isso que ele está dizendo. Mas em Betel, daqui em diante, você não poderá profetizar, porque este é o santuário do rei, é o templo do reino. E Amós podia, poxa, é mesmo, né? O que eu estou fazendo aqui? Ele disse assim, ó, disse a Amazias, né? Eu não sou profeta, nem sou discípulo de profeta. Eu cuido de gado e colho sicômoros. Sou um fazendeirozinho, né? Tem um sítio. Mas o Senhor me tirou do trabalho de andar atrás do gado e me disse: vá e profetize ao meu povo Israel. Portanto, agora ouça a palavra do Senhor. Daí ele vem decepando ali. O que Amós nos coloca aqui, gente? Amós não fazia parte, havia aqui a escola de profetas fundada lá por Samuel, que treinava a turma. A gente vai ver isso com Eliseu, de novo, a escola de profetas. E Amós fala assim: eu não participei dessa universidade aí. Eu não sou formado, eu sou um fazendeiro. E olha que Deus me tirou de cuidar do gado para falar uma mensagem. Sabe, quando Deus te chama, lembra que eu falei para você? Deus, em primeiro lugar, Ele te tira da zona de conforto. Ele te faz mexer com outras coisas que você não imagina. Ele fala assim, ó, você tem a tua profissão. Ele não deixou a profissão dele, tá? Depois a gente não sabe o que aconteceu, mas provavelmente ele voltou lá e continuou cuidando das vacas, fez o que tinha que fazer. Mas o fato é que ele teve que parar um tempo. O fato é que ele teve que sair da onde ele estava para levar uma mensagem ao Senhor. Isso vai nos falar sobre o chamado, isso vai nos falar sobre obediência, e isso vai nos falar sobre confiança, querido. Porque muitas vezes nós olhamos assim, não, eu tenho que cuidar das minhas coisas, eu tenho que cuidar das minhas coisas, eu tenho que trabalhar, eu tenho que zelar pelos meus filhos. Não, porque se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Pois bem, quando Deus te chama, querido, você confia que Ele cuide de todas as coisas? Você confia que de fato Deus é o Deus de todas as coisas, Ele pode todas as coisas, Ele é o provedor de todas as coisas? Então por que nós temos receio, às vezes, de responder o chamado de Deus? Não posso fazer isso porque eu vou fazer tal coisa, não, eu vou fazer outra coisa. Sabe, uma vez eu estava conversando com um rapaz, e ele falou assim, pastor, eu queria muito saber tocar violão, eu queria melhorar em tocar violão, mas eu não consigo, não tenho tempo, sabe, eu acordo às 5 horas da manhã, e daí eu vou praticar o meu esporte, e aí ele ia andar 2 horas, gente, até às 7 horas da manhã, ele praticava o esporte dele lá, e não vou falar para você não de repente estar fazendo o mesmo esporte, achar que não é de Deus, não tem nada a ver, né? Mas eu acordava lá às 5h30 da manhã para praticar o esporte dele antes do trabalho, 2 horas ele demorava para fazer isso, daí tomar banho e ia trabalhar, aí depois eu volto e não sei o quê, e daí não tenho tempo para fazer isso. Não é que ele não tem tempo, ele não tem a prioridade de fazer isso. Porque o que ele quer? Eu quero a minha vida do jeito que ela está, e se sobrar um tempinho, daí eu vou dedicar para Deus, ou nesse caso, aí eu vou dedicar para aprender um instrumento, para eu tocar lá no PG, para abençoar os irmãos. Não, nós temos tempo. O que nós não temos? Prioridade. Nós não queremos abrir mão de certas coisas que nós já estamos usufruindo, para talvez obedecer o chamado de Deus. Aí eu penso, esporte é bom ou não é? Claro que é, querido. Se você não faz, por favor, faz bem para a saúde. Mas quando isso toma o lugar de algo mais precioso ainda, se torna um ídolo. Sabe qual é o benefício que ele vai ter com o esporte? Bom, para a sua saúde, né? Não vai ter problema do coração, sei lá, vai ter coisas muito boas. Qual é o benefício que ele vai ter aprender um instrumento e abençoar outras pessoas? Ele nem sabe.
Ele nem sabe a transformação de vida que pode acontecer em um desses momentos de louvor. Ele nem sabe em quantas vezes alguém vai estar extremamente triste, e por causa daquilo que ele vai fazer simples que ele vai fazer naquele dia do pequeno grupo dele lá, talvez venha trazer uma mensagem, venha confirmar uma mensagem de Deus para aquela pessoa. Aí eu te pergunto, qual é o benefício que nós vamos obter apenas investindo em nós mesmos, e os benefícios que nós vamos obter investindo nas outras pessoas? Você entende aonde a palavra de Deus pode te levar? A relevância que a tua vida pode ter se você simplesmente decidir abrir mão de certas coisas por amor a Ele, ou melhor, por obediência a Ele. Sabe, meu amado, Deus está chamando a todos nós a fazermos alguma coisa. Sabe, às vezes Ele vai me chamar, eu vou talvez contar uma parte do meu testemunho aqui, durante a palavra, a fazer algo muito maior, a dedicar uma boa parte do meu tempo em prol da obra dEle e do reino dEle. Mas Ele chama todos nós em algum momento a fazer alguma coisa. E todos nós em algum momento vamos ter que escolher, priorizar determinadas coisas. Sabe, eu não estou dizendo para você, não faça mais esporte. Eu não diria para esse rapaz, abandone o esporte. O que eu diria para ele? Sabe, se faz 2 horas, tira uma estação, tira um período, tira um mês, tira 2 meses, tira 3 meses da tua vida desse teu esporte aí, tira 1 hora deles, continua fazendo, mas tira 1 hora para dedicar a fazer essa outra coisa aqui, que talvez vai abençoar dezenas de pessoas que você não conhece ainda, por causa disso, ao invés de olhar só para você. Você não vai ser um Iron Man mesmo, eu conheci ele, com certeza não seria nenhum Iron Man, não seria nenhum atleta, não iria para a Olimpíada jamais. Continua fazendo lá as coisas, vai ser bom para a tua saúde, mas às vezes que nós dedicamos tempo demais em coisas que não vamos ter benefício quase que nenhum. E aí depois nós falamos, Senhor, onde tu estás? Ou Pai, me usa. E Amós, ele fala assim, tenho meu gado, eu sou um coletor de frutas. E ele é desafiado por outra pessoa que fala assim, desiste do que você está fazendo. Quando eu leio Amós assim, eu me lembro muito de um pastor da nossa igreja. Esteve pregando aqui há um tempo atrás, pastor Neuri, um dos fundadores da nossa igreja, lá em Matelândia. Ele me lembra muito Amós, por quê? Porque ele tinha um sítio, lá hoje o sítio dele está top, né? Está cheio de coisa lá, está bem moderno, né? Vai lá, você escolhe que carne que você quer comer, né? É uma maravilha sempre que a gente vai lá. Mas ele é um homem simples, e você olhando para ele assim, você não dá muita coisa. Tem um sítio aqui do interior, o que esse homem pode fazer? Da onde ele veio, né? Você olha, você não imagina, ele serviu em um conselho de uma grande cooperativa no oeste do Paraná, ao mesmo tempo em que ele pastoreava a sua igreja, ao mesmo tempo em que ele tem lá o seu sítio, é um fazendeiro. Isso me lembra muito de Amós. Você olha, você não dá nada, mas quando você ouve ele falar, na mesma hora você percebe um espírito de sabedoria ali. E não é uma sabedoria humana, é uma sabedoria do alto. Quando você ouve ele falar, você percebe que esse é um homem de Deus. Lembra da pergunta que eu falei? Esse é um homem de Deus. Porque em determinados momentos da vida dele, ele dedicou mais tempo para a igreja, em determinados momentos mais tempo para o seu trabalho, e enfim, outras coisas. Mas esse ciclo que ocorre na vida de um homem comum, é o que acontece conosco, querido. Às vezes você não temos uma fazenda, né, um gado, mas você tem lá o seu negócio. Você tem lá algo em que Deus te colocou para fazer, você tem uma habilidade. E o fato é, aonde Deus quer te usar? Aonde Ele te colocou? Aonde Deus vai começar te usando? Aonde você está. Existem determinados momentos da vida que Deus nos tira de sermos fazendeiros e nos leva para um lugar, às vezes, distante para falar alguma coisa. Às vezes você mudou de cidade. Às vezes você quer mudar de cidade. E aí você fica pensando, é de Deus ou não é? Será que o Senhor tem algo para mim e não tem? E a primeira coisa que nós precisamos olhar é quem Ele colocou ao nosso lado, quem Ele colocou ao nosso redor. Sabe, dificilmente, muito difícil. Pode acontecer? Pode, eu creio, a palavra, né, está lá, diz, mas dificilmente vai aparecer um anjo para você. E vai dizer assim, filho, daqui me dá um caderno aí, quero escrever as 5 coisas que você tem que fazer de agora em diante. Né? Tá escrevendo aí? Ou melhor, peraí, anjo, puxa o celular, deixa eu gravar aqui, filmar para eu não esquecer. Sabe, meu amado, Deus pode fazer isso? Pode, Ele fez várias vezes, mas quando Ele fez, não era para essas pessoas assim ver se elas iam comprar, se elas iam fazer um negócio, era para mudar o mundo. Sabe, era um reino que ia mudar o mundo. E aí Deus aparece de fato. Então para nós, aonde Ele escolheu se revelar? A maior parte das vezes, Deus vai falar contigo aonde? Na sua palavra, querido. Ele escolheu se revelar a nós através da sua palavra. Então, como é que você vai descobrir as coisas? Às vezes vai ser um verso que Deus vai ressaltar na tua mente, no teu TSD, no teu tempo a sós com Deus.
Sabe, nós encorajamos você a fazer isso por quê? Porque Deus fala ali. Vai haver dias que você não vai prestar atenção. Vai haver dias que Ele vai falar, você não vai ouvir. Mas quando você se voltar para Ele, lembra do que nós falamos semana passada sobre jejum e oração? Às vezes você vai se voltar um tempo e vai ressaltar aquele verso, vai olhar, isso aqui é para mim, Senhor, é para mim. Então a primeira coisa é, sirva a Deus na área que Ele te chamou. Aonde eu vou servir? Na área onde Ele me chamou. Talvez você nunca vai ser um pregador, talvez você nunca vai ser um evangelista, mas qualquer que seja a tua profissão, qualquer que seja ela, Deus vai usar a tua profissão para com que a tua vida ela seja relevante para outras pessoas que estão ali. Vai ser às vezes para o teu cliente, às vezes vai ser para o teu funcionário, às vezes vai ser para o teu colega de trabalho, em alguns momentos Ele vai falar até contigo mesmo. Agora, como é que eu vou fazer isso no meu local de trabalho? Seria a próxima pergunta que você faria para mim. E Paulo já nos deu a resposta para todas elas. Está lá em Colossenses. De fato, ele se dirige aqui para escravos, para servos. Ele fala assim, como é que vocês vão servir o mestre de vocês, servos? Eu penso que isso serve para nós, hoje nas nossas profissões. Colossenses capítulo 3, na prática, quais são os princípios? Aqui é para escravo, mas para nós que trabalhamos, né? Servos, ou no original grego aqui é escravos mesmo, tá? Diz assim, obedeçam em tudo aos seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar as pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Eu tirei 5 princípios aqui bem rapidinho para você. Como é que eu vou servir a Deus no meu local de trabalho? Em primeiro lugar, diligência. O que é diligência? Siga as instruções. Se você é empregado, siga as instruções e nunca falte com respeito com as pessoas, nem com o teu chefe, nem com os teus colegas de trabalho. Então como é que eu vou servir a Deus no meu local de trabalho? Em primeiro lugar, seguindo as instruções e não desrespeitando ninguém nunca. Segundo lugar, que é o que ele fala assim, obedeça em tudo aqui, né? Não só quando estão sendo vigiados, ele diz. Segundo princípio, integridade. Como é que eu sirvo a Deus no meu local de trabalho? Sendo diligente, fazendo tudo aquilo que me é pedindo e sendo íntegro. Isso significa que eu faço o quê? Eu não afrouxo os meus valores. Eu não minto lá dentro. Eu não engano. Se você faz o cartão ponto, né? Eu chego tal hora, dou para alguém fazer no meu lugar. Costumo chegar atrasado, depois dou um jeito e os outros não descobrem. Não. Como é que eu sirvo a Deus no meu local de trabalho? Em primeiro lugar, eu faço tudo aquilo que me é pedido, eu sigo as instruções, não falto com respeito e mantenho os meus valores. Eu sou íntegro. Se os outros fazem o que é errado e se dão bem, eu não faço aquilo que é errado. Sabe, eu não ando segundo os padrões do mundo. Terceiro, algo que talvez falta para muito dessa geração hoje, né? Produtividade. Né? Trabalhe duro como se você fosse o dono do negócio. É o que Paulo fala aqui, trabalhe como se fosse para o Senhor. Faça como se fosse para o Senhor, não para agradar as pessoas. É o que ele diz aqui em Colossenses. Como é que eu sirvo a Deus no meu local de trabalho? 3 coisas muito simples. Sendo diligente, né, seguindo aquilo que te é pedido, sendo íntegro, se mantendo o teu caráter e sendo produtivo. Eu trabalho naquele lugar como se o lugar fosse meu. Eu cuido como se fosse meu. Eu limpo como se eu vivesse ali, como se eu morasse ali. 4º princípio, a minha atitude. Qual é a atitude que você tem que ter lá? Alegre e agradável, querido. Sabe, a atitude é você que leva para o teu ambiente de trabalho. Se os outros lá onde você trabalha, eles causam aquele desânimo, ou ficam reclamando toda hora, você não é desses. Não se misture, querido, na mente. Você tem que se misturar no meio deles, sim. Não põe um X nas costas, eu sou diferentão. Não, você tem que estar no meio deles para o quê? Para alegrar o ambiente. Para trazer aquele bom dia, aquele sorriso para a galera, né? Para trazer aquele, talvez um lanchinho para o mais brabinho. Vou estar com fome, querido, estou vendo que você está reclamando muito ultimamente. Traz lá um lanchinho para ele, traz algo diferente para ele. Você muda o ambiente, meu amado. São princípios. Nós estamos servindo a Deus lá, assim, no nosso local de trabalho. Eu faço como se fosse para o Senhor. Eu tenho que quebrar aquele ambiente de miséria, ou aquele ambiente de desgaste, que talvez está pesado naquele lugar. E o último princípio é a autoridade que eu carrego. Eu não trabalho só pelo dinheiro. Eu não trabalho só para viver o final de semana. Ainda bem que é sexta-feira. Como é que a Bíblia diz aqui? Eu trabalho como se fosse para o Senhor. Quantas pessoas você conhece que trabalham para o final de semana? Só para gastar o final de semana. Que miséria de vida. Quantas pessoas que você conhece que trabalham só pelo dinheiro? Tão pobres, que tudo que tem na vida é só o dinheiro.
Quantas pessoas que você conhece, querido, que não trabalham naquilo que gosta? Tem uma pesquisa aí que 80% das pessoas, ou dos brasileiros talvez, não trabalham naquilo que gostam. Estão fazendo o que lá? Às vezes trabalhando só pelo dinheiro, pela sobrevivência. Claro que nós temos que nos esforçar, não estou falando para você mudar de emprego agora, nada, mas estou dizendo que você pode sim servir ao Senhor lá no teu local de trabalho. Você pode ser um Amós lá dentro. Você pode ser levantado num lugar onde você menos espera. Nós não somos movidos pelo nosso emprego, meu amado. O emprego é um meio, para você que é cristão, o emprego é um meio pelo qual você reflete a glória de Cristo. Você entende isso? Você não é movido pelo teu emprego, o emprego é um meio pelo qual o reino de Deus se expande, é um meio pelo qual Deus me abençoa para eu poder abençoar as outras pessoas, é um meio pelo qual Deus me usa para eu atingir pessoas que eu jamais atingiria caso eu não estivesse trabalhando naquele lugar. Porque senão que miséria de vida, Deus não te colocou aqui para trabalhar, a simplesmente conquistar, o pastor Juliano falou isso aqui na hora da ceia, para simplesmente conquistar algumas coisas, e você morreu e daí? Às vezes os outros vêm e gastam tudo, né? Às vezes não passa nenhuma geração, gasta tudo, consome tudo. Para que Deus te colocou aqui? Você deve ser bem sucedido, claro, Deus quer que você seja bem sucedido aí, mas Ele vai usar todas essas coisas para refletir a glória dEle. O que a gente vê aqui em Amós? Amós vivia tranquilo, como agricultor. A sociedade dele, apesar de estar moralmente caída, ela estava prosperando. Ele estava bem lá, cuidando do seu gado, não sei quantas cabeças ele tinha, o que ele estava, quantas plantações que ele tinha, mas ele estava bem lá. E o chamado de Deus para ele mudou a vida dele naquele momento. Teve que se mudar de lugar, teve que ser rejeitado em outro lugar. Algumas pessoas vão dizer assim, não, meu ministério é o berçário, nem me peço para fazer outra coisa. Meu ministério é a música, nem me peço para fazer outra coisa. Não, meu ministério é esse, nem me peço para fazer outra coisa. Às vezes Deus termina uma tarefa pela qual Ele te chamou. Às vezes você começou a caminhada com Deus fazendo isso, servindo nessa área, e Ele vai te pedir para fazer em outras. Eu me lembro bem quando Deus me chamou para me dedicar um pouco mais ao ministério. Eu sou formado em fisioterapia, trabalhava com isso e com outras coisas. E eu tocava na igreja, era músico, e aí eu entendia onde Deus queria me usar e tal. Às vezes eu fazia um back, alguma coisa, mas nada de frente, não quero assumir nada, não quero a responsabilidade. Eu pensava assim, eu já tenho os meus problemas, mal é mal, consigo conduzir os meus problemas, quem dirá me envolver com os problemas dos outros. Essa é a mentalidade que eu vivi durante um bom tempo da minha vida. Não consigo nem resolver os meus problemas, como é que eu vou resolver os problemas dos outros? Quando eu me disponho a resolver os problemas dos outros, pela graça de Deus, não pela minha sabedoria, Deus cuida da minha vida, entende? Porque é isso que Ele fala assim, por que vocês estão se preocupando com o que vão comer ou vestir amanhã? E aí Ele fala assim, olha para os líderes do campo, eles se vestem melhor do que Salomão e Deus cuida deles. Olha para os pardais, eles não semeiam, mas Deus faz com que... E aí Ele fala assim, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas. Que coisas? Essas coisas aí, Ele fala assim, vão ser acrescentadas. Ele fala, quando você cuida das minhas coisas, eu cuido das tuas. E aí naquele momento assim da minha vida eu decidi, não, vou fazer um pouco mais, vou dedicar um pouco mais de tempo à obra de Deus. Daí na minha mente eu pensei assim, não, é com a música, já estou tocando aqui na igreja, é fácil, né? Vou reunir uma turma, vou me treinar. Ainda não foi isso que Deus falou, não. Quero que você vá lá, na época eu tinha ainda a escola dominical, né? Quero que você vá dar aula lá. E aí foi feito um convite e tal, eu falei, não dá aula, né? Tem que ficar preparando, eu tenho que abrir mão de outras coisas, tenho que ficar estudando outras coisas, não é a minha área, não é isso, né? Eu fiquei lutando com isso. Qual é a questão aqui de Amós, querido? É sair da zona de conforto. E enquanto eu não respondi esse chamado, não abriu nada do louvor para eu fazer. Estava lá, quando eu comecei a responder esse outro chamado, não, vou começar aqui então, a dar aula aqui, ou seja, nos primeiros passos, ou em outros lugares, qual é a realidade de hoje aqui. E aí, meu amado, as coisas começaram a abrir em outras coisas, aí onde mais tarde eu fui ser líder de jovens, e mais tarde chamar de pastor. Tudo começou aonde? Sair da zona de conforto. Às vezes, Deus vai me usar aqui, onde está fácil para mim, já estou fazendo isso. Não, sabe, abre os teus olhos, porque às vezes tem coisas diferentes ao teu redor, e Deus vai te chamar a fazer algo diferente. Eu me achava incapaz naquilo, eu falava, não, acho que não é isso que Deus tem, mas Deus já tinha confirmado várias vezes, não tinha ninguém para fazer, o convite estava sobre mim, eu estou vendo uma necessidade ao meu redor, não tem ninguém para fazer, eu consigo, não vou fazer talvez melhor do que tantas pessoas, mas não tem ninguém para fazer, eu que tenho que fazer, é você que tem que fazer. Não existe, ninguém está fazendo isso na igreja, não existe esse ministério na igreja. Talvez não existe porque você ainda não deu o próximo passo. Sabe, não espere que eu vou fazer todas as coisas. Nós queremos ampliar muitas coisas aqui na igreja. Queremos abrir vários ministérios, mas começa onde? Começa com o coração disposto.
Sabe, não teve ninguém que chegou até hoje aqui para mim e falou assim, pastor, eu gostaria de fazer isso, aquilo e tal. E eu dissesse, não vai fazer não. Enquanto você não se especializar, enquanto você não se formar nisso aqui, você não vai fazer não, querido. O que Deus, Jesus vai falar em muitos lugares, né? Em especial ele resume dizendo assim, ó, a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Existem necessidades ao teu redor. Existem necessidades nessa igreja. Existem necessidades no teu trabalho. Se dispõe a resolver. É assim que você cresce lá. É assim que você cresce. É assim que você cresce no teu trabalho. Existe uma necessidade na comunidade que ninguém está atendendo. Você vai lá e supra essa necessidade. Você vai ganhar dinheiro naquilo. Existe uma necessidade em tal lugar que ninguém está atendendo na tua família. Você começa a responder aquela necessidade lá. Ninguém está cuidando das crianças. Ninguém está trazendo uma palavra para os adolescentes. Ninguém está fazendo isso na tua família. Você enxerga uma necessidade. Tem que sair da tua zona de conforto, tem que se incomodar, tem que. E aí você começa a responder, aí é onde a tua família muda. Sabe, não espere se levantar uma tia, um tio, não espere só a intercessão da avó, resolver para todo mundo. Alguém tem que se levantar. Alguém que está fazendo o quê? Que está cuidando do gado e colhendo fruta. Tem que sair de lá para levantar uma voz diferente. Você está entendendo isso? É você na tua família que tem que começar. É você no teu trabalho que tem que começar, querido. As coisas começam aonde? Com uma percepção. E a percepção, nesse caso, ela é divina. Incomoda o teu coração. E aí você olha, levanta a mão. Eu posso fazer. Posso não fazer o melhor, mas não tem ninguém fazendo, então vai começar comigo. Amém? Você pega isso para você? Então pega com força aí, querido. Segunda coisa, a confiança significa obedecer a Deus, mesmo quando Ele tira a gente da nossa zona de conforto. O que é a confiança em si? É procurar uma palavra de Deus. É entender que, foi Deus falou isso, confirma na Bíblia, então eu vou fazer. Confiança envolve obediência. Não, Senhor, eu confio que tudo vai dar certo. E não faz nada. Envolve obediência, eu preciso obedecer. Terceira coisa, decida obedecer, mesmo diante da crítica. O que aconteceu com Amazias? Ele era um sacerdote, enquanto Amós estava reclamando com as outras nações, falando das outras nações, estava tudo certo. Quando ele volta os olhos para Israel, se levanta um crítico. Não é assim com a gente, querido? Sempre vai se levantar um crítico, quando você começa a falar as verdades de Deus. Então não dê bola para isso. Deixa eu te dar uma receita aqui. Talvez, se você tem sido muito afligido, está meio desanimado, quando você olha nas redes sociais, sai de lá. Um dos piores lugares para você estar hoje, né, é o tal do Twitter, né? Eu já tentei entrar e sair várias vezes. O pessoal de lá parece que já é um consenso, até no mundo secular, são mais mal-humorados. Lá é o lugar onde senta para reclamar. Né? Cada vez que eu ficava lá, eu olhava, você é desanimado. Falei, nossa, o mundo está uma desgraça mesmo, é uma porcaria. O que eu fiz? Deixei lá, não vou mais nunca entrar nesse troço aqui. Mais tarde o negócio volta, eu voltei um pouquinho, ainda não está bom, vamos sair de lá. Se você tem se sentido mal, olhando aí, sei lá, o Facebook, o Instagram, dá um tempo, meu amado. Sabe, não estou falando que é do diabo isso aí. Às vezes tem uns enviados do diabo lá dentro, né? Mas dá um tempo. Não faz bem para você aquilo ali, não te leva mais perto de Deus, faz você olhar para a tua vida e ficar desanimado. A vida de todo mundo é boa, está tudo certo para os outros, todo mundo é bonito, todo mundo é legal, você está se sentindo mal, sai de lá. Sabe, dá um tempo, não fica ali, não fica olhando só para os críticos. Quando você decidir falar a verdade, você sempre vai ser criticado. Sempre vai ter um Amazias, às vezes até mais do que um, né? Ao teu redor ali, dizendo assim, para de fazer isso que você está fazendo. Deixa de fazer isso que você está fazendo. Antes de se enfurecer, antes de você ficar bravo, antes de você desanimar, olha o que Amós fez. Ele fala assim, eu sou realmente tenho um gado, eu cuido de gado, eu sou um colhedor de frutas, mas ouça a palavra do Senhor. Ele fala assim, eu reconheço, você está falando é verdade mesmo, eu não sou um profeta, não sou um discípulo de profeta, mas eis aqui a verdade do Senhor. Por isso que ele não deixa a crítica fazer com que você se cale. Não deixa a crítica simplesmente abafar aquilo que Deus colocou sobre a tua vida. Jesus vai falar para nós em João capítulo 15, o mundo vos odeia. E se o mundo vos odeia, ele diz assim, saibam que antes de odiar vocês, ele odiou a mim. Porque se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que é seu. Mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele os escolhi, por isso o mundo odeia vocês. Sabe, meu querido, está cheio de gente hoje que se diz, né, cristão, sendo amado pelo mundo, misturado com o mundo. Você entra na casa deles, você não consegue entender, não consegue distinguir se eles são de Deus ou são do mundo. As músicas que tocam ali, o palavreado que está na boca deles, não tem diferença nenhuma. Eu não estou falando que nós deveríamos estar ali de terno e gravata, e somos cristãos e falamos diferente, e agimos diferente. Não, nós temos que estar no meio da turma, né?
se vestir com decência, evidentemente, mas você pode ser mais moderno. Tá? Eu não sou tão moderno, mas é o meu jeito, eu gosto de me vestir assim, deu. Tem gente que é um pouquinho mais moderna, mas desde que esteja dentro da decência, não tem problema nenhum, a roupa que você está não vai diferenciar. Mas aquilo que você carrega tem que diferenciar. Quando eu abro a minha boca, tem que ter algo diferente. As coisas que estão ao meu redor tem que ter algo diferente. E evidentemente, o que eu tenho que esperar do mundo? Ódio. Porque é o que Jesus falou aqui. Se está todo mundo me aplaudindo lá fora, ei, estou fazendo alguma coisa errada. Não estou confrontando ninguém. Em algum momento a gente traz uma mensagem universal. Falou do amor de Deus, todo mundo aceita, né? E é bom, fale do amor de Deus. Mas em algum momento você vai falar, precisa falar da justiça de Deus, porque a justiça faz parte do amor. Lembra uma das palavras que eu trouxe aqui nessa série? Quem disciplina, ama. Quem não disciplina, odeia. Por quê? Porque a indisciplina ou a não exercer a disciplina demonstra indiferença. Quem não corrige o filho, quem não chama a atenção do filho, quem não priva o filho de vez em quando de celular ou de coisas, não ama. É indiferente, porque diz assim, não estou nem aí para o que você está recebendo. E aí, portanto, agora quando você exerce a disciplina de vez em quando, você vai ouvir de alguma criança, especialmente, eu te odeio. E os pais, ai, meu filho me odeia, acabou a minha vida, porque eu tirei o celular, ele disse que me odeia, toma então o celular, diz que me ama. Esse pai não ama os filhos, ele não sabe o que está fazendo, ele não está cumprindo o seu papel. Sabe, quem ama, corrige, nós já vimos isso aqui. E por último, não basta descobrir a vontade de Deus, é preciso obedecer. Já sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Não basta, essa não é a chave, sabe? Deus chamou Amós para ir falar a Israel. Amós poderia falar assim, esse pessoal agora eu vou falar vai se converter. É o que vai acontecer lá em Jonas, a gente vai estudar isso aqui também. Deus não chamou Amós para converter Israel, Deus chamou Amós para falar. Às vezes Deus não chamou você para converter a tua família inteira, mas Deus te chamou para falar a verdade. Às vezes Deus não te chamou para transformar absolutamente o teu ambiente de trabalho, mas Deus chamou você para trazer algo diferente ali dentro. Ouça aquilo que Deus te chamou e faça aquilo. Onde está a tua fidelidade? Está em fazer. Deus chamou Amós, Amós saiu de onde ele estava e foi. Deus chamou Jonas, a gente vai ver isso com detalhes outro dia, né? O que Jonas foi? Foi para um lugar diferenciado, para um lugar totalmente diferente. Não é o conhecimento que é a chave da fidelidade, é a obediência. Você quer obedecer a Deus? Então se coloque de pé, por favor. E eu quero terminar com 3 coisas aqui bem importantes. Hoje, na nossa cultura especial, a gente não adora mais estátuas. Boa parte, né? Mas nós, meu amado, nós priorizamos muitas coisas antes de Deus, não é verdade? A gente não adora estátuas, não faço isso, não me prostro. Mas eu priorizo muitas coisas antes de Deus. Eu invisto em tantas coisas, eu gasto com tantas coisas, e quando eu tenho que investir no reino de Deus, eu acho pesado, eu acho difícil. Quando eu vejo coisas acontecendo assim, eu primeiro vou ver se não vai faltar para mim, e aí depois eu olho para os outros. Nós não adoramos estátuas, mas às vezes nós tratamos como Deus outras coisas que são boas. Às vezes eu trato como Deus a minha saúde. Às vezes eu trato como Deus o meu trabalho, porque Ele é o primeiro lugar. A minha saúde é o primeiro lugar. Às vezes eu trato como Deus o meu hobby, porque eu só vou à igreja, eu só dedico tempo à palavra, eu só olho pelas outras pessoas, eu só frequento as coisas que envolvem outros irmãos depois que eu não tenho mais nada para fazer. É colocar em segundo plano. E Deus fala que tudo que não é primazia tomou o lugar de Deus, é idolatria. Eu não adoro estátuas, mas eu retenho de Deus muitas coisas. Coloca um pé de indó para mim lá, Dani. Eu não adoro estátuas, mas eu retenho de Deus algumas coisas. Então deixa eu te perguntar, querido, quão fiel você tem sido em fazer o que é certo e não fazer aquilo que é errado? Isso é ser fiel a Deus. Não basta entender, saber qual é a verdade de Deus, eu preciso fazer, obedecer. Responde para você, quão fiel você tem sido em fazer aquilo que é certo e deixar de fazer aquilo que é errado? Quando as pessoas pensam em um homem ou uma mulher de Deus, elas pensam em você? Se não, por que não? Feche os teus olhos um instante. Deus chama cada um de nós para seguir Ele. Para onde Deus te chamou para seguir, meu amado? Deus te chamou, para onde foi?